Para conversar ao vivo com as nossas analistas, Jussara Soares e com a Basília Rodrigues. Basília, que a gente já conversou agora há pouco, e também Jussara, que se junta a nós nessa cobertura sobre a tensão entre a Venezuela e a Guiana. Venho aqui para o cantinho para não ficar na frente de Basília. Basília, quero começar com você, porque a situação tensa entre a Guiana e a Venezuela tem preocupado, como a gente tem falado aí nos últimos dias, o governo brasileiro. Afinal de contas, o Brasil está no meio exatamente dessa crise, literalmente no meio, territorialmente falando, e ainda a gente tem que falar que existe uma previsão de reunião ainda hoje em caráter de emergência para discutir a situação da fronteira com o chanceler Mauro Vieira e com o assessor da presidência, o Celso Amorim. Basília, queria ouvir sobre essa apuração, queria que você explicasse para a gente. É isso, no fim da tarde, depois da reunião do Mercosul, o ministro Mauro Vieira deve se encontrar com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uma agenda marcada para acontecer no Rio de Janeiro. Dela participa também o assessor para assuntos internacionais da presidência da República, o ex-chanceler Celso Amorim. Muito dentro do tom que a gente adotou aqui no iniciozinho do Brasil Meio-Dia. O governo brasileiro entende que não tem que ficar reagindo, se manifestando a cada declaração, não importa de onde vier, de qual lado vier, da Venezuela ou da Guiana. Então, esta reunião de hoje é para avaliar este posicionamento do Brasil, se haverá mudanças, se cabe fazer declarações mais duras do que aquelas que já foram espalhadas aí pelo governo, pelo próprio Lula e seus principais nomes da parte da política externa, né? O ministro da pasta e o assessor especial dessa área de assuntos internacionais. Então, o que as fontes, tanto do Itamaraty quanto do Palácio do Planalto, afirmam, é um assunto que preocupa, o Brasil está monitorando, mas não quer partir para um tipo de briga de retórica, para disputa de falas no noticiário nacional e internacional sobre este assunto, porque ainda há um sentimento entre integrantes do governo brasileiro que tem muita bravata, eles acreditam que sejam improváveis as chances de invasão da Venezuela na região da Guiana, mas claro que ninguém pode errar por subestimação, né? Acabar subestimando uma força aí do Maduro e seu exército contra a Guiana. Então, todos os radares estão acionados. Veja que o exército reforçou os homens, né, o efetivo nesta região. Então, o governo brasileiro não quer ser pego de surpresa, mas também não quer ficar alimentando essa novela do dia a dia de Guiana e Venezuela. Esforços diplomáticos estão sendo feitos, consultas, conversas, obviamente, nos bastidores dessa iminente guerra já estão acontecendo, mas não é uma coisa que a gente espera para o Brasil ficar falando todos os dias, como muito aconteceu durante o momento mais áureo, né, mais difícil ali da guerra Israel-Hamas. Então, por enquanto, esse tem sido o posicionamento, mas claro que nesta reunião prevista e está na agenda oficial para 6h30 da tarde no Rio de Janeiro, eles podem redimensionar este posicionamento e saírem até com novas declarações. Mas, por enquanto, o que tem me dito, não vamos ficar alimentando esta guerra que não aconteceu de Venezuela com Guiana. Tem muita bravata em jogo, fora as questões eleitorais, porque Maduro vai e pede apoio popular para uma decisão duríssima, que é essa de invadir, de anexar a Guiana, portanto, invadir o território alheio às vésperas das eleições de 2024, as eleições que interessam a ele. Então, também não deixa de ser um teste na hora que ele chama a população para ir às urnas, participar desse plebiscito. Perfeito, Basília. Vamos seguir agora com a Jussara, justamente falando sobre essa precaução por parte do Brasil. A Jussara que traz a apuração que o Exército tem acompanhado muito de perto essa situação. Sei que você tem apuração para a gente, Jussara, justamente sobre os blindados que foram deslocados cada vez mais nessa região norte, bem na fronteira aí do Brasil, na parte norte do nosso país, para não ser pego de surpresa, como a Basília falava. Boa tarde para você, Jussara. Boa tarde, Muriel, Basília e todos que nos acompanham. Exatamente o que a Basília estava nos contando. O governo brasileiro quer manter tudo na questão do diálogo, não quer incentivar essa expectativa como se tivesse uma crise mais dura e iminente.
O que nesse momento o Exército precisa fazer e já tem feito? É se planejar. Por quê? O Exército não pode, como me disse um general, Jussara, não dá para acordar um dia com Venezuela tentando entrar no Brasil. Então, diante disso, o Exército tomou algumas precauções. Esse envio desses 16, só para a gente falar dessa questão dos blindados, são 16 blindados que estão saindo ali do Paraná, do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, estão indo ali na direção de Boa Vista. Esses 16 blindados vão se juntar a outros 12 veículos que já estão ali mesmo e e já à disposição a qualquer momento para ir para a fronteira, na cidade de Pacaraima, que faz a fronteira com a Venezuela. Pois bem, essa mudança também, semana passada eu trouxe aqui na sexta-feira, dizendo que o governo também o Exército já tinha reforçado ali a presença de homens na fronteira, passando de 70 para 130 militares ali, reforçando o patrulhamento. Tem mais. No dia 29 de novembro, o general, comandante do Exército, Tomás Paiva, ele publicou uma portaria atualizando, na verdade, antecipando uma previsão que eles tinham de transformar de esquadrão para regimento essa unidade militar que tem ali em Roraima. O que isso significa e por que é importante a gente explicar isso agora? Porque um esquadrão tem ali cerca de até 200 militares. Um regimento vai até para 600 militares. Com essa mudança dessa estrutura militar na região, é isso que possibilita a chegada aí desses novos blindados. O que eu tenho conversado ali com esses oficiais, né, sobre a atenção? O que eles dizem é o seguinte, bem como a Brasília também já reforçou aqui, que eles estão bastante alinhados com os diplomatas também nesse sentido, de que nesse momento eles veem como uma bravata, né? Acreditam também que precisa ali ter uma contenção diplomática de Nicolás Maduro, porém, acho muito difícil, neste momento, uma ofensiva venezuelana passando pelo território brasileiro, mas não é isso. O que o Exército Brasileiro e os integrantes me dizem é o seguinte, não dá para a gente ficar só... a gente sabe qual é a realidade, trabalha com isso, mas não pode ser pego de surpresa. Nesse sentido, é isso que o Exército tem feito nesse momento, reforçando ali a fronteira, reforçando ali a estrutura militar na região, porém, ainda tratando isso como uma bravata e aguardando ali os próximos passos. Porém, se houver de fato uma ofensiva, o Exército Brasileiro diz que está preparado para não deixar nenhum militar venezuelano entrar 1 centímetro no território brasileiro. Perfeito, a apuração é importantíssima que a Jussara traz para a gente, então, o Exército preparadíssimo. Basília Rodrigues e Jussara estão falando basicamente a mesma coisa, de que, de modo geral, o que se entende, o entendimento em Brasília é de que, sim, seria uma bravata, pelo menos até o momento, mas se qualquer coisa der errado, o Exército está pronto para evitar que a tropa da Venezuela, que o Exército da Venezuela consiga avançar. Porque lembrando, né, Basília, é importante dizer, para avançar até a Guiana é necessário passar pelo Brasil. Existem outros caminhos, mas os caminhos seriam muito mais difíceis e o caminho natural seria realmente atravessar bem a fronteira ali com o Brasil. E aí, lembrando, não é bem isso o que o Brasil deixaria acontecer nesse caso, né? Queria te ouvir sobre esse ponto também, que tem um Brasil no meio dessa tensão, dessa discussão. Pois é muito ousada essa ofensiva da Venezuela, ainda que seja antiga essa cobiça, a gente está falando de 60% de um outro país. Essa anexação acontece em um momento em que ficou mais caro aquela região, uma vez descobertas as fontes ali de petróleo. Então, já há muito tempo, por uma questão histórica, mas também territorial, há essa disputa, esse conflito entre os dois países. E o Brasil sempre, seguindo à risca a sua conduta diplomática, né, chama os dois para uma conversa, que é uma negociação, que é uma solução negociada e que a comunidade internacional, que os tribunais internacionais possam apartar esta situação. Sem conflito direto, ainda mais sem conflito militar, sem a perda de vidas, inclusive, diante dessa disputa. Ficou mais
tenso o assunto por conta da descoberta desta riqueza petrolífera na região. Então, a Venezuela, quando aprova por plebiscito a anexação de um outro país, está falando mais da metade de um outro país, afrontando a soberania alheia. O Brasil respeita muito essas questões, até mesmo para não ver destruída a sua própria soberania. Só um detalhe, Muriel e Jussara. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está voltando, né? Há pouco ele voltou dessa viagem que fez ao Oriente Médio, conversou sobre vários assuntos por lá e aqui no Brasil há um preparo para a reunião de amanhã do Mercosul também, né? Dia 7 de dezembro. Então, muita expectativa para... Ainda que ainda exija muita negociação, o governo quer ver assinado aquele acordo Mercosul-União Europeia. Então, amanhã, a cúpula do Mercosul aqui no Brasil, reunida no Rio de Janeiro, demanda muita conversa também. Então, há integrantes do governo brasileiro dizendo que hoje, nessa reunião com o Mauro Vieira e com o Celso Amorim, Lula também poderá tratar das questões relacionadas ao Mercosul. Assunto não falta, né? Sem dúvida, não vai faltar assunto. E, Jussara, quero te ouvir também sobre as suas articulações, mas principalmente a sua apuração com relação ao Exército. Como que o Exército tem encarado essas movimentações todas, olhando de fora e pensando de forma muito positiva ainda, acreditando que nada vai acontecer nesse sentido, mas se preparando enquanto isso. Muriel, estava conversando com alguns generais e coronéis que já atuaram ali na área e conhecem bem a região. Eles dizem que não é uma operação muito simples, embora para um avanço da Venezuela para a Guiana por terra, teria que passar pelo Brasil, mas são 400 quilômetros aproximadamente. E aí, um general conversando comigo e falava assim, Jussara, imagina Venezuela passando 400 quilômetros nessa cruzada ali de Pacaraima até a região onde poderia entrar pela Guiana, sem ser incomodados ou sem o exército brasileiro reagir. Então, eles consideram isso, de fato, muito difícil. Não que eles não descartam que Maduro possa tentar fazer uma outra ofensiva, seja por mar ou pelo ar, eles não descartam isso porque eles não têm esse conhecimento, mas eles acham, neste momento, muito difícil, muito ousado que o exército venezuelano tente passar pelo Brasil, sabendo da estrutura que o exército brasileiro tem diante deles, né, comparado ali, e acham muito difícil, são caminhos difíceis. Então, eles veem muito uma questão política de Maduro, também lembrando das eleições, que isso faz parte da retórica de Maduro, e criar esse sentimento, essa disputa, dá uma... ajuda Maduro nas eleições. Esse é o entendimento de militares que conhecem bem a região, sabe, Muriel? E aí, nesse sentido, por isso que essa avaliação do Exército, tudo isso, eles falam, Jussara, diante disso tudo que a gente está observando, a gente tenta ter um parâmetro realista. Não significa que a gente não está acompanhando, fazendo planejamento. A Polícia Federal também está na região buscando informações e levantando investigações, levantando informações, mas neste momento não vem nada para acontecer de hoje para amanhã. Pois bem, mas sempre lembrando que na questão militar tudo é muito cuidadoso e a gente está tratando de um outro país, e então aí tem o outro lado ali também, que a gente não sabe como ele está fazendo essa estratégia, não é mesmo, Muriel e Basílio? É isso, é o famoso melhor prevenido que remediar, não é mesmo? Obrigada às duas, voltamos a conversar ainda nessa edição.